Vamos lá, pessoal, vamos começar a resolução do último exercício da nossa série de slides, né? Que é este exercício aqui. Nós temos um solo com um peso específico natural de 16,5 kN por metro cúbico. E foi dado também outros índices físicos, sendo eles o teor de umidade, igual a 15%, o peso específico relativo de 2,70, e ele pede para determinar o peso específico seco, a porosidade, o grau de saturação e uma quantidade de massa de água em quilograma por metro cúbico necessária para a saturação completa dessa amostra de solo. Então vamos começar a destrinchar esse exercício, né? Então, a primeira coisa que ele pede é o cálculo do peso específico seco dessa amostra de solo, né? E como é que a gente vai encontrar esse peso específico seco? Bem, se a gente for observar a fórmula, né, do peso específico natural do solo, que é igual a γS, que multiplica 1 mais W, tudo isso dividido por 1 mais E, e admitir que a umidade desse solo é de 0%, nós iremos encontrar o peso específico seco, que é a relação do γS sobre 1 mais E. Mas se a gente for pegar a fórmula de novo do peso específico e observar, né, os índices físicos que estão contidos nela, nós iremos perceber que a relação de γS sobre 1 mais E, ela vai ser igual à relação do γ natural sobre 1 mais W, né? Então, logo, o peso específico seco, ele também é dado pela relação de peso específico natural dividido por 1 mais teor de umidade. Bem, peso específico natural nós temos, que é de 16,5 kN por metro cúbico. E o teor de umidade nós também temos, que é de 0,15 em termos absolutos. Então, se realizarmos a substituição na fórmula, obteremos o peso específico seco da nossa amostra de solo de 16,5 kN por metro cúbico dividido por 1 mais 0,15. E o peso específico seco da nossa amostra de solo é 14,38 kN por metro cúbico. Beleza. Determinamos o primeiro índice físico que eles pediram lá, que é o peso específico seco. Agora, eles pedem para determinar a porosidade. E é o seguinte, na porosidade, a primeira relação da porosidade com qualquer outro índice físico que venha na cabeça é a relação que ela tem com o índice de vazios, né? Que a porosidade é igual ao índice de vazios dividido por 1 mais índice de vazios. Mas só que é o seguinte, a gente não tem ainda o índice de vazios, a gente não calculou. Mas se pegarmos a fórmula do peso específico natural do solo, que é essa que está mostrada aqui na frente para a gente, e que ela sai, né, da relação primordial de peso total da amostra de solo dividido pelo volume total da amostra de solo. Se a gente isolar o índice de vazios nessa fórmula, nós conseguiríamos obtê-lo, né, porque nós conseguimos, né, nós conseguiremos determinar o peso específico dos sólidos através de uma relação de um índice físico que a gente já tem, certo? Mas vamos fazer aqui um trabalho algébrico para poder isolarmos o índice de vazios nessa relação aqui do γ natural. Então eu passei 1 mais E multiplicando o outro lado da igualdade e ele ficou multiplicando o γ, que é igual ao γS, que multiplica 1 mais W. Então se eu passar o γ dividindo do outro lado da igualdade, fica 1 mais E, que é igual a γS sobre γ, que multiplica 1 mais teor de umidade. Beleza? Se eu pego agora toda aquela relação de γS γ, que multiplica 1 mais W, e diminuo 1 dessa porção, eu tenho o meu índice de vazios. Mas só que é o seguinte, a gente não tem o γS, que é o peso específico das partículas sólidas. Mas nós conseguimos obtê-lo através da relação G, que é exatamente o γS sobre o γ da água. Logo, se isolarmos o γS, ele fica sendo igual a G vezes o γ da água. E lembrando para vocês que o peso específico da água é de 10 kN por metro cúbico.
E nós já temos o G, que no exercício é igual a 2,70. Logo temos aqui a fórmula para calcular o índice de vazios, que é G vezes gama da água sobre gama, que multiplica 1 mais W, tudo isso menos 1. Então, realizando agora a substituição do que a gente já tem, né, fica 2,7 vezes 10 kN por metro cúbico, dividido por 16,5 kN por metro cúbico, que multiplica 1 mais 0,15, que é o teor de umidade, menos 1. Logo, o índice de vazios que conseguimos é de 0,88. Então, a relação de volume de vazios sobre o volume dos sólidos é de 0,88. Ou seja, o índice de vazios ele nos dá uma noção de que essa amostra ela tem muitos vazios, né, em relação ao volume de sólidos. Bem, se conseguimos o índice de vazios, para encontrarmos agora a porosidade, é muito fácil por essa relação simplória aí que nós temos. Então, a porosidade é índice de vazios dividido por 1 mais E. Logo, porosidade é igual a 0,88 sobre 1 mais 0,88. E a porosidade para a nossa amostra de solo é de 0,47. E logo, isso significa que 47% do volume total é preenchido por um volume de espaços vazios na nossa amostra de solo. Bem, agora ele pede para a gente calcular o grau de saturação da minha amostra de solo. Bem, nós vamos conseguir calcular bem rapidamente o valor do grau de saturação através dessa relação que existe entre os índices físicos G, W, grau de saturação e E, que é o nosso índice de vazios. Então, se isolarmos, né, o grau de saturação em um lado da igualdade, obteremos essa equação. O grau de saturação é igual ao peso específico relativo das partículas sólidas vezes a umidade dividido pelo índice de vazios. Bem, efetuando a substituição na fórmula, obteremos o grau de saturação para a nossa amostra de solo de 0,46. E isso me transmite que 46% do volume de espaços vazios que eu tenho na minha amostra de solo é preenchido por água. Então, digamos assim que esse grau de saturação é de 46% em uma unidade relativa. Bem, agora vai começar a parte mais difícil do nosso problema, que é calcular a massa de água em quilogramas por metro cúbico necessária para a completa saturação do solo. Então, como é que a gente consegue isso? Nós conseguiremos isso fazendo uma análise um pouco mais refinada dentro do sentido do que é esse grau de saturação. Do que significa o grau de saturação na amostra de solo. Bem, para a gente poder resolver essa parte, eu assumo que a massa de água necessária para a saturação completa do solo, eu vou chamar ela de massa de água linha, certo? E o grau de saturação da nossa amostra, até então, foi de 0,46. Então tem que ter um pensamento do seguinte: o meu grau de saturação restante, que eu estou chamando de SR', ele será o 100% do grau de saturação menos o grau de saturação que eu encontro atualmente na minha amostra. Então ele, na verdade, vai ser 1 menos 0,46, ou seja, o grau de saturação faltante ele será de 0,54 ou 54% em termos relativos, que está explicitado aí para vocês. Bem, o grau de saturação linha ou restante vai ser igual ao volume de água restante para a saturação dividido pelo volume de vazios. Notem que essa linha, né, ela fica em cima de índices de vazios que são relativos à água, porque nesse exemplo nosso é a água que está variando dentro da minha amostra de solo. Todos os outros índices de vazios que não são relativos à água, eles não alteram, certo? Por exemplo, o volume de vazios, o volume de sólidos, né? A massa de sólidos, isso não vai variar dentro da minha amostra. Mas tudo que tiver uma relação com massa de água ou volume de água vai variar, certo? Então vamos lá. Eu sei que o meu grau de saturação restante é igual ao volume de água restante sobre o volume de vazios.
Logo, eu isolando o volume de água restante para a saturação, fica grau de saturação faltante vezes o volume de vazios. Beleza. Agora é o seguinte, nós temos uma relação interessante que a gente pode embutir dentro daquela equação anterior, que eu sei que a minha porosidade é a relação entre o volume de vazios sobre o volume total da minha amostra. Notem aqui que esses dois parâmetros eles são invariáveis, né, dentro da minha amostra de solo. Então, se eu isolar o volume de vazios, eu vou obter essa relação de porosidade vezes o volume total. Aí é o seguinte, eu colocando o volume de vazios dentro da fórmula anterior, fica volume de água restante para a saturação é igual ao grau de saturação restante, né, que multiplica porosidade vezes o volume total da minha amostra de solo. Bem, se ele quer a quantidade em quilograma de água por metro cúbico, eu posso adotar o meu volume total igual ao metro cúbico, porque ele quer saber a quantidade de água em quilograma em 1 metro cúbico. Então, se eu adotar o meu volume total em 1 metro cúbico, eu vou encontrar exatamente, segundo os nossos passos seguintes, o volume de água necessário para eu poder completar a saturação em um volume total de metro cúbico, ou seja, de 1 metro cúbico. Então, fazendo essa substituição, eu encontro que o volume de água restante para a saturação ele fica igual ao grau de saturação faltante vezes a porosidade do meu solo, que ela é invariável, vezes 1 metro cúbico. Então, agora eu posso encontrar a massa de água restante através da relação do gama da água, porque eu sei que o gama da água é o peso de água restante sobre o volume de água restante. Nessa primeira equação que está sendo mostrada aí para vocês, eu justamente passei o peso específico da água dividindo e o volume de água restante multiplicando, ou seja, eu só troquei, né, o local dos dois termos para eu encontrar essa relação de volume de água restante. Então, se eu adoto que o peso específico da água é 10 kN por metro cúbico, logo eu coloco, né, o peso de água restante sobre 10 kN por metro cúbico é igual a 0,54, que é o meu grau de saturação restante, vezes 0,47, que é a porosidade do meu solo, vezes metro cúbico, que é a mesma coisa que 1 metro cúbico. Então, o peso de água restante que falta para completar a saturação, ele fica sendo 0,25 vezes 10 kN. Então, o algebrismo aqui agora parte justamente para eu transformar peso em massa. Peso é uma força. Então, eu admitindo que o peso é uma força, né, que tem a aceleração da gravidade igual a 10 kN por metro, 10 metros por segundo ao quadrado, desculpe, eu vou obter essa relação, né, de 2.500 divididos por 10, que é a aceleração da gravidade. Logo, a massa de água restante, para completar a saturação, fica sendo igual a 250 kg. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês aí nesse exercício e eu desejo a vocês, todos meus alunos, um bom estudo.